Olá, amigos do canal Márcio Petri, projeto Colaboração. Bem-vindos, bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês, presença virtual. Vamos dar continuidade ao nosso bate-papo sobre programação orientada a objetos para iniciantes. Hoje, episódio 11. Pois bem, nós vínhamos falando de membros de classe, né, em contraponto a membros de instância na abordagem da programação orientada a objetos. Normalmente nós usamos membros de instância, atributos e métodos de instância, encapsulados, devidamente encapsulados em cada instância, em cada objeto, os atributos e as operações, os métodos que trabalham em cima desses atributos. Existe aquele porém, existe aquela exceção à regra, onde a gente meio que quebra pelas pernas o paradigma da programação orientada a objetos, e a gente cria, fazendo um neologismo assim, a gente acaba criando uma programação orientada a classes, tá? Esse termo ele não existe, eu estou aqui de brincadeira, mas é uma brincadeira de um assunto muito sério que a gente está discutindo aqui. Nós vimos que métodos, eles podem ser externalizados, eles podem não pertencer a nenhum objeto específico, mas sim um método pode pertencer a classe como um todo. Então ele fica compartilhado para todas as instâncias daquela classe. Nós vimos isso no episódio 10, no exemplo da calculadora. Pois bem, hoje nós vamos ilustrar aqui o segundo tipo de membro de uma classe, que são os atributos. Atributos tipicamente são atributos de instância, mas também podemos definir um ou outro com muita cautela como um atributo de classe. Vamos entender como é que a gente faz isso, por que é que a gente faria isso e os cuidados extremos que a gente tem que ter com essa abordagem. Trabalhar com atributos com escopo de classe. Vem comigo, vamos juntos dar uma examinada. Nós temos aqui na tela um código, um diagrama UML, um diagrama de classes que eu preparei agorinha há pouco para esse bate-papo, onde a gente claramente identifica aqui uma classe programa desktop, programa standalone, poderia ser em Java, em C#, ele tem bem esse perfil aí pela assinatura aqui do método main. E a gente está pela navegabilidade aqui, por essa relação de associação, percebendo que essa classe desktop, esse programinha, consegue ou pode criar uma a infinitas instâncias, uma a infinitos objetos da classe produto. Produto modela um produto genérico, como a gente elaborou aqui, como a gente bolou aqui no modelo ML, onde ele tem como atributos de instância, por enquanto, código, um inteiro, descrição, um string, um preço de venda e uma cotação de dólar, caso a gente queira fazer a venda em reais convertida para a cotação de dólar do dia. Portanto, ele carrega um atributo adicional aqui, double também, cotação dólar. Para fazer o cálculo da conversão do preço de venda em reais para o preço de venda segundo a cotação do dólar do dia, nós agregamos aqui, encapsulamos em produto uma operação, um método converter preço venda dólar, onde ele pega o preço de venda em reais e faz um cálculo aritmético com a cotação do dólar, retornando como um double o valor de venda em dólares. Isso pode ser interessante, dependendo para quem a gente está faturando, está vendendo,
um item, um produto dentro de uma empresa, de uma indústria, de uma loja, de um comércio, por aí vai. Ok? Vamos dar forma e conteúdo a esse diagrama, a esse desenho desse sisteminha na nossa ferramenta Eclipse Java IDE. Então, vem comigo, vamos juntos fazer essa criação desse projetinho lá na Eclipse. Vamos lá. Ok, aqui temos já a Eclipse Java IDE, versão 2020-06, é uma versão bem recente, saiu agora em junho de 2020, semana passada, e nós vamos criar então, começar criando a nossa classe produto, segundo o nosso modelo UML, produto. Produto, nós tínhamos lá especificado 4 atributos privados, todos eles, código, descrição, preço de venda, e cotação dólar. Ok, os 4 atributos que caracterizam o nosso produto. É um exemplo de produto bem simples. Poderia ter aqui um atributo especificando o código do fornecedor desse produto, o preço de compra, né? Enfim, enriquecer bastante. Mas para efeitos didáticos a gente vai deixar ele bem tranquilo, bem pequenininho. Vamos gerar os métodos get e set para essa classe produto. Vou usar um atalho aqui da ferramenta Eclipse, uma excelente ferramenta. Cá está. E nós vamos colocar aqui, antes de encerrar a classe, aquele método que calcula preço-venda dólar. Public, e ele retorna um double. Portanto, public double calcular preço-venda dólar. O que é que seria retornar o preço de venda em dólar? Vou criar uma variável auxiliar aqui para nos ajudar. O preço de venda em dólar seria o nosso preço de venda, o atributo preço-venda, dividido pela cotação do dólar. Confere? E aí nós retornamos isso a quem tiver interesse em saber o preço de um determinado produto na moeda, na cotação do dólar, do dia. Ok, pessoal. Estamos aqui com a nossa classe produto desenvolvida. Vamos agora criar uma nova classe, que é o nosso programinha desktop, chamada coleção produtos. Como é um programinha desktop, no universo Java ele precisa ter esse membro especial public static void main. Vamos criar um primeiro produto. Aqui eu não criei um construtor para ele, então nós vamos perfilá-lo de uma forma via setter methods. Set código, set descrição. Vamos botar essa descrição de placa de vídeo AMD. Placa de vídeo, vai. Não precisa marca não, né? Uma placa de vídeo. P1.set preço de venda.
Não faço ideia de quanto esteja uma placa aí carregada, uma placa boa de vídeo. Vou colocar um preço de venda de R$ 1.590. E vou especificar, nós vamos especificar a cotação do dólar, caso alguém queira converter esses R$ 1.590 em dólar, na cotação do dólar do dia. Digamos que a cotação do dólar do dia esteja a 4,85. Muito bem. Vamos criar um segundo produto. Vou chamar aqui com uma variável local P2. New produto. Uma nova instância, um novo objeto, uma nova cápsula dentro da memória RAM dos nossos computadores, smartphones, de nome de identificação P2. O P2, o seu código de identificação vai ser 33333. P2, você representa um monitor Samsung 4K. Ó, monitor chique, hein? Tá bonito. P2, o seu preço de venda em reais, não faço a menor ideia quanto esteja, vou botar aqui R$ 2.400. R$ 2.470. E P2, atente-se, fique atento, registre dentro do seu objeto, também dentro da sua cápsula, que a cotação do dólar estava quanto mesmo? Aqui, pessoal, 4,85. 4,85. Ok. Então, o que é que há em comum entre o produto P1 e o produto P2? A única coisa em comum entre eles é a cotação do dólar, que semanticamente, por uma regra de negócio, deve ser a mesma. Eu não posso vender um produto. Não é que eu não possa, mas teoricamente eu não venderia um produto com uma cotação de dólar a 4,85 e o outro produto com uma cotação de dólar a 4,27. Ficaria meio estranho e poderia dar sérios problemas com os consumidores, com quem estivesse comprando. Então tem que ter uma coerência aqui. 4,85 também na cotação do dólar para o produto P2, tanto igual ao P1. Feito isso, vamos imprimir aqui algumas informações. Descrição de P1. Eu quero imprimir na console. Eu peço para o P1 get descrição. Me diga quem você é, o que você representa. Ele deve exibir placa de vídeo. Valor em reais de P1. Qual é o valor em real do produto P1? Eu pergunto para ele. Essa aqui é a grande sacada, a grande jogada bacana da programação orientada a objetos. O objeto, ele sabe como se comportar, ele sabe responder por si só. Então, P1, qual é seu preço-venda? Ele pega e vai me retornar o que está dentro da cápsula, dentro lá da memória RAM, da sua cápsula. E se nós quiséssemos saber o preço de venda em dólares, aquele 1.590, eu quero que ele me traga esse valor convertido em dólares, tomando como base a cotação do dólar a 4,85. Tranquilo, gente. A gente pede para imprimir o valor em dólar de P1. De que forma? O P1, calcule para mim e me retorne esse valor. Então, o método, a operação que foi modelada na OML, calcular preço venda dólar, vai fazer esse cálculo e vai me retornar
o valor convertido para dólar. Faremos aqui a mesma coisa, vou tirar uma cópia, para o P2. P2, me traga sua descrição. P2, me traga seu preço de venda. Estamos falando agora do monitor Samsung. E P2, me traga o seu valor de venda em dólar, convertido para dólares. Por uma questão estética aqui, minimalista, vamos colocar aqui uns tracejadinhos. E aqui embaixo também. Feito, pessoal. Vamos colocar em execução esse código aqui, onde nós temos 2 produtos, 2 cápsulas na memória RAM, e eu quero saber informações sobre esses produtos, P1 e P2, do ponto de vista funcional. Vamos colocar esse programa para rodar. Vou dar um comando de execução. E temos aqui a saída na console. A placa de vídeo, o valor em reais de venda dela é R$ 1.590. Se nós fôssemos vender em dólar, nós venderíamos por 327 dólares. Então, é interessante. Dependendo se eu estou faturando para um mercado americano ou de algum outro país que tenha uma moeda em dólar, eu posso estar faturando ou especificando, expressando o meu valor em reais em dólar, baseado na cotação do dia. Isso é muito pertinente, bastante interessante. Não é tão simples assim, mas é dessa forma que a gente tem que converter. O monitor Samsung 4K em reais 2.470, em dólares estaria por 509 dólares, numa conversão simples e direta. Quem fez essa conversão? O próprio método calcula valor venda dólar encapsulado dentro de cada um dos nossos objetos. P1, P2, P3, P5, P1000, se tivéssemos 1000 objetos produto em memória instanciados, todos eles carregariam dentro de suas cápsulas aqueles 4 atributos e o método calcular preço venda dólar, para fazer essa conversão, esse cálculo. Há dois probleminhas aí, pessoal, o que a gente vai poder identificar. O primeiro, redundância. A gente está usando para cada método, né, para cada objeto aí, uma cópia do calcular preço venda dólar. Até aí não tem tanto impacto assim, além de ocupar a memória. Um outro impacto maior é um impacto semântico, que a gente vai dar uma olhadinha agora, aqui no nosso código. Vamos imaginar que essa cotação do dólar aqui, tanto para P1 quanto para P2, estivesse sendo imputada pelo usuário, entrada pelo usuário. Na primeira vez que ele informou a cotação do dólar do dia para a placa de vídeo, ele informou corretamente. Digamos que nesse dia XPTO o dólar estava a 4,85. Na hora que ele informou para o segundo produto, o monitor, ele equivocou-se e, ao invés de digitar 4,85, ele digitou 4,58. Pronto. Estamos com um belo de um problema. A gente está com 2 cotações de dólar distintas, quando deveria ser a mesma cotação do dólar, mesmo sendo para produtos diferentes. Por quê? É pela cotação do dólar que a gente faz o cálculo de conversão. Como é que a gente pode evitar esse, digamos assim, esse sarapatel aí, essa possibilidade de erro semântico, erro de entrada de dados, erro funcional? É um erro gravíssimo, isso pode dar problemas sérios de entendimento com o cliente, com fechamento de caixa. Pois bem, gente, vamos seguir de volta lá no nosso diagrama OML
e ver o que possibilidade a gente pode aplicar para que isso minimize, mitigue ou até mesmo elimine esse tipo de problema. Vamos dar uma olhada lá no diagrama OML. Vem comigo. No nosso diagrama de classes, nós vamos transformar cotação dólar. Nós vamos fazer duas transformações aqui em cotação dólar. Nós vamos transformar a visibilidade dele para pública, portanto, apareceu um maisinho ali. E nós vamos definir esse atributo de instância, como todos os quatro aqui já são, esse atributo de instância, nós vamos transformá-lo num atributo de classe. Como? Usando aquele mesmo artifício de métodos de classe. Nós vamos marcar, e aqui na lateral, na propriedade static, nós vamos definir true. Pronto! Esse sublinhado indica ao programador Java, ao programador C#, só para ilustrar, que na hora que ele vai codificar a classe produto, ele deve usar a keyword, a palavra reservada static, na hora de expressar o atributo cotação dólar. E o mais, que ela vai ser agora pública. Vai ser um atributo public. Vamos de volta à nossa ferramenta Java IDE e ver o resultado disso. Como é que isso, que adequação a gente vai fazer para isso e como isso vai simplificar o nosso código. Eclipse. Estamos de volta. A partir do momento em que nós definimos que o atributo cotação dólar, ele não é mais um atributo de instância, mas sim um atributo de classe, nós vamos eliminar o get cotação dólar e o set cotação dólar. Nós vamos eliminar essas duas operações aqui, auxiliares, por uma questão muito simples. Cotação dólar, que era private, por conta de ter um maisinho, o programador vai readequar para public e vai definir ele como um atributo estático. Cotação dólar. Feito. Cotação dólar. Deixa eu ver se tem mais uma adequação aqui para fazer. Não, está tudo bem. Só isso, só tudo isso. Só tudo isso. Qual é o impacto que isso tem? O impacto vai ser o seguinte, pessoal. Para cada instância de produto que nós criarmos, P1, P2, P3, P5, P500, P1000, se nós criarmos 10.000 instâncias de produto, as 10.000 instâncias, os 10.000 objetos, terão encapsulados dentro de si, dentro da cápsula, na memória RAM, esses três atributos e essas operações aqui embaixo. Quem é que não fica encapsulado dentro dos objetos? O atributo de classe. E por que ele é um atributo de classe? Porque ele tem um modificador de linguagem static, palavra reservada static. E por que nós faríamos isso? Porque nós queremos uma única cópia desse atributo compartilhada para as 500, para as 1.000, para as 10.000 instâncias, para os 10.000 objetos produto, uma única cotação de dólar, que é o que semanticamente estaria correto dentro do nosso sistema. Então, se nós voltarmos aqui para a nossa coleção produtos,
nós não definimos mais cotação de dólar produto por produto. Não. Nós vamos definir a cotação do dólar uma única vez. Pode ser aqui, logo no início do programa, com escopo de classe. Produto, ponto, cotação dólar, igual a 4,85. Pronto, pessoal. Está resolvido o nosso problema de... a nossa questão de consistência de código, digamos assim. Uma vez que eu defina em escopo de produto, de classe, que o atributo cotação dólar é 4,85, essa cotação valerá para o objeto P1, valerá para o objeto P2, para todos os objetos produto que a gente venha a criar. Isso impacta o cálculo do preço de venda absolutamente de maneira alguma. Vai continuar calculando corretamente. Tão corretamente que se eu mudar 4,85 para 4,87, isso se reflete imediatamente no preço da placa de vídeo em dólar e no preço do monitor em dólar também. Vamos fazer um cálculo então aqui. Vou salvar esse meu código e vou rodar novamente para termos a exibição na console. Vou maximizar aqui a abinha da console. Cá está. P1, placa de vídeo. Preço em reais, preço em dólar convertido. A quanto? A 4,87. Preço do monitor Samsung em reais, R$ 2.470. Em dólares, 507,19. A 4,87 também a cotação do dólar. Então, esse recurso de atributos de classe é muito, muito bacana, muito interessante, muito útil. O único cuidado que a gente deve ter é sempre aquele: a partir do momento em que eu mexo, altero o valor do atributo, ele vai se refletir em todas as instâncias que eu tiver em memória, em todas as cápsulas. Por quê? Porque esse atributo aqui, ele não fica encapsulado em P1, nem em P2, nem em P3. Ele fica com escopo de classe. Escopo de classe. E isso mantém a consistência, mantém a integridade do nosso programa, sem erros funcionais, sem erros de cálculo e, principalmente, sem aborrecimentos com os nossos clientes, onde um produto é vendido com uma conversão de dólar e outro produto, acidentalmente, vendido com uma outra conversão de cotação de dólar. Certo, pessoal? Esses são os atributos de classe. Essa é a grande sacada de atributo de classe. Então, olhando novamente lá no nosso código ML, vamos fazer aqui um flipzinho aí de ferramenta. Nós vemos aqui, ó, que cotação dólar, ele é um atributo de produto. Porém, ele é um atributo de classe, static, ele está sublinhado. Enquanto que preco-venda, descrição e código são atributos de instância. Eles não estão sublinhados. Muito cuidado, muita atenção a quem vai trabalhar com desenvolvimento de software. Se cair no colo de vocês um diagrama similar a esse, e vocês perceberem uma operação sublinhada, um método, ou um atributo sublinhado, como é o caso aqui, cotação dólar, no universo Java, no universo C#, isso implica em usar static, e agora nós já sabemos o que isso implica em termos funcionais. É um atributo
ou um método, uma operação, que ela é externalizada. Ela sai das cápsulas e fica uma única cópia para todas as cápsulas. Essa é a grande sacada de métodos de classe, vistos no episódio 10, e atributos de classe, vistos aqui no nosso episódio 11. Pessoal, por hoje era isso. Já nos estendemos bastante. Esse assunto aqui ele é um pouco capcioso, mas eu, de coração, espero que eu tenha conseguido passar para vocês a explicação da mecânica de como funciona na OML, na codificação e principalmente o reflexo e os ganhos que a gente consegue ter com métodos e ou atributos de classe. É usual utilizar métodos static e atributos static? Não é muito usual. Há quem diga que isso, novamente, quebra pelas pernas o princípio de encapsulamento, porque eu estou desencapsulando esses membros. Eles passam a ficar de fora dos objetos, portanto, compartilhados com todos os objetos. Mas eles trazem grandes benefícios, eles trazem grande utilidade em determinados contextos, tomando sempre o devido cuidado, uma vez que eles são e estão compartilhados. Pessoal, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês, mais uma vez aqui conosco. Peço a vocês que, se estiverem gostando do conteúdo, se inscrevam no canal, participem, isso é o mais importante, participem do canal, levantem suas dúvidas, mandem suas sugestões, suas críticas, elogios, é claro, são sempre muito bem-vindos. E deem um joinha aí no vídeo, isso valoriza bastante a gente, dá uma força, dá um ânimo para continuar produzindo. Eu estou me divertindo pra caramba. É sempre assim, pinta um pouquinho de nervoso de como elaborar a didática, mas a gente tenta passar o conteúdo da melhor forma possível. E se vocês realmente estiverem gostando, divulguem para os seus amigos, para os seus colegas, familiares, vizinhos, todo esse pessoal que tem interesse em programação, em desenvolvimento de software, e aqui nos nossos exemplos, na programação orientada a objetos, que esse é um universo que a gente está tentando transparecer e transmitir para todos vocês. Pessoal, muitíssimo obrigado, até o próximo encontro. Em breve estaremos de volta. Valeu, obrigado.